Boa tarde, pessoal. Vamos fazer a revisão, aliás, a correção da revisão. A revisão para a prova desse mês de outubro. Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz assim: julgue os itens a seguir em verdadeiro ou falso. Então foi dado aí nessa primeira questão 5 itens e aí vamos analisar quem é verdadeiro, quem é falso e a seguir nós vamos assinalar a alternativa correta. O primeiro item, ele afirma o seguinte, ele diz, dois retângulos são sempre semelhantes? Será que isso é verdadeiro ou falso? Isso vai ser falso, certo? Porque dois retângulos, apesar de os seus ângulos internos apesar de serem sempre um ângulo reto, os lados podem variar de forma desproporcional. Então, nem sempre dois retângulos vão ser semelhantes. Nem sempre. Então, falso, a primeira afirmação. A segunda afirmação diz: dois quadrados são sempre semelhantes? Sim, verdadeiro, certo? Dois quadrados sempre vai ser semelhante, porque sempre a largura vai ser sempre igual ao comprimento. Então, independente da ampliação de um quadrado para um outro maior ou menor, ele vai continuar sempre sendo semelhante, certo? Então, não esqueça, sempre dois quadrados vão ser semelhantes. Terceira afirmação. A terceira afirmação diz assim: dois triângulos são sempre semelhantes? Será que dois triângulos são sempre semelhantes? Não, é falsa essa afirmação. Porque dois triângulos, eles podem ser semelhantes e podem não ser. Não vai ser todos que são semelhantes. Porque eu posso muito bem pegar um triângulo, representar ele, por exemplo, um triângulo isósceles. E aí eu posso representar um outro triângulo que seja equilátero, por exemplo. Eles dois não vai ter os ângulos iguais, porque o triângulo equilátero tem todos 60 graus. E já um outro triângulo qualquer não vai ter os três ângulos de 60 graus para poder ser igual e assim serem semelhantes. Então eu não posso afirmar que dois triângulos são sempre semelhantes. Dois triângulos, qualquer triângulo, não, é falso. Agora, já a quarta afirmação, ele se refere de forma específica ao triângulo equilátero, que diz assim, dois triângulos equiláteros são sempre semelhantes? Equilátero. Agora sim, verdadeiro. Porque o triângulo equilátero, independente do tamanho de seus lados, sempre os seus ângulos internos vão ser 60 graus, os três ângulos, certo? E aí, quando eu fizer essa ampliação, esta angulação vai permanecer sempre 60 graus, né? E todos os seus lados vão ser sempre igual, porque é um triângulo equilátero. Então, eu posso afirmar que dois triângulos equiláteros são sempre semelhantes, certo? Quarta afirmativa aí, verdadeira. Agora, continuando a questão, diz assim: pode-se afirmar que são verdadeiras. Aí, letra A. Apenas uma é verdadeira? Vamos analisar. Não. É a alternativa B. Apenas 1 e 3 é verdadeira? 1 e 3? Não. Alternativa C. Apenas 2 e 4? Certo. Então, o nosso gabarito aqui é a letra C. Letra C é o gabarito da questão, dessa primeira questão. A letra D dizia assim, que todas são verdadeiras. Também não, falso. Então, a primeira questão, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos para a segunda questão. Na figura abaixo, cada lado do quadradinho mede uma unidade de medida qualquer, que não especificou. A figura que tem aqui, deixa eu desenhar na folha para ficar melhor, da gente acompanhar. Foi dada essa figura aqui, alguns quadradinhos aí, assim, aqui e aqui. Foi dado esse quadradinho aí desenhado, esses quadros. Aí diz assim o resto da questão: as figuras a seguir
cada lado do quadradinho mede uma unidade de medida, né? As figuras a seguir que tiveram suas dimensões ampliadas em 2 vezes, ó, ele quer saber, em 2 vezes e em 3 vezes, respectivamente, em relação à figura acima são. Aí foi dado abaixo várias outras figuras com esses quadradinhos, só que figuras maiores, né? Foi dado 5 figuras. E aí quer saber qual dessas 5 figuras é a figura correta quando eu peguei esses quadrozinhos aqui inicial e representei ele, ó, ampliei a dimensão dele 2 vezes. Qual é o quadradozinho novo que vai dar dos 5 ali? Qual é o correto? E quando eu ampliei ele 3 vezes, qual a nova figura com os quadradozinhos foi formada? Certo? Ó, nós vamos descobrir. Quando eu pego esses quadradozinhos, amplio ele 2 vezes, qual a nova figura eu vou obter? E quando eu pego esses quadradinhos aqui e amplio ele 3 vezes, qual a nova figura nós vamos ter? Então é isso daí que a gente vai descobrir. Então vamos lá. Vamos primeiro descobrir a figura ampliada 2 vezes. Ó. É só a gente pensar o seguinte. Ó. A figura inicial que a gente tinha era essa. Assim. Se eu vou ampliar 2 vezes, eu vou ter que crescer, ó, ele 2 vezes em todos os sentidos. Ó. Na vertical eu vou crescer 2 vezes. Na horizontal aqui, ó, que é a base, eu vou crescer 2 vezes. Tá? Aqui também, ó, vou ter que crescer 2 vezes. E para cá também 2 vezes, ó. Em todos os sentidos, ó. Esse quadradinho, ó. Vertical, horizontal, 2 vezes. Nesse aqui também, ó. Horizontal, vertical, 2 vezes. Então, fazendo essa ampliação 2 vezes, ó. Aqui era 2 quadrozinhos. Se eu vou ampliar 2 vezes, é vezes 2, vai ficar 4. Então, aqui agora, ó, tenho 4. 4. 4. Não tá ficando bem quadradozinho, mas considere como que fosse, tá? Porque cada quadro desse é para ser quadrado. O mesmo comprimento e a mesma largura. Na figura aqui não saiu, mas vamos lá, vamos prestar atenção e entender a intenção. Para poder a gente ver qual é a figura correta. Ó, na horizontal eu cresci 2 vezes, foi para 4. Essa aqui, ó, na horizontal, vou crescer 2 vezes também, era 2. Então, 2 vezes 2 vai para 4, ó. Já tem 1, vai, ó, 2, 3, 4, 4, certo? E agora falta crescer, ó, pra cá, aqui era 1. Então, para crescer na horizontal, vai para 2, né? Vai para 2. 1 vezes 2, vai para 2. Então, ó, daqui para cima eu vou crescer 2 vezes, ó. Ó, 2, ó, 2, 2, 2. Vamos completar isso daí. Vamos lá, continuando. A gente já cresceu aqui também, né? Duas vezes. Então, vamos lá. Vamos caçar a figura lá que vai se assemelhar com essa daqui. Só que ainda falta crescer aqui, ó. A gente cresceu aqui na horizontal, aqui na vertical. Aqui na vertical, mas falta aqui na horizontal. Então, vamos crescer aí na horizontal também, ó, 2 vezes, ó. Vai vir pra cá, ó. Pronto. Então vai ficar mais ou menos essa figura. Não ficou bem proporcional, assim, os quadrozinhos, a largura igual à altura. Mas vamos ver a intenção aí, ó. Agora eu tenho uma figura, ó. Tenho 4 aqui, 4 aqui. Tenho 4 aqui, 4 aqui. Lá na questão a gente vai ver que essa figura aqui, ela é semelhante à figura 1. Certo? É semelhante à figura 1. Então, eu já descobri que essa figura inicial, com os quadrinhos ampliados 2 vezes, eu obtenho essa figura aqui, ó. Então, é a figura 1 lá da questão. Já descobrimos a ampliação dela 2 vezes. Agora, vamos descobrir a ampliação dela 3 vezes, ó. Vou fazer novamente aqui os quadros inicial. E agora, se eu vou ampliar 3 vezes, eu vou ter aqui, ó, ampliar para cima na vertical 3 vezes, na horizontal aqui, ó, 3 vezes, aqui na horizontal 3 vezes e na vertical desse aqui também 3 vezes. 3 vezes, ampliar em todos os sentidos aí. A gente fazendo essa ampliação, ó, aqui era 2, ampliando 3 vezes, vai ser 2 vezes 3, vai para 6, ó. Então vai ficar, ó, aqui 6 quadrinhos.
1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Aqui embaixo, na horizontal, ó, era 2 vezes 3, vai ficar 6 quadrinhos também, ó. Vai ficar, ó, já tem 1, vai 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. Agora falta eu ampliar aqui, ó, a vertical aqui e aliás, essa horizontal aqui e essa vertical. Vamos fazer essa ampliação aí, ó. Fazendo essa ampliação, ó, nós vamos ver o seguinte, ó. Aqui era só 1. Aqui, ó, na horizontal. Então, vou multiplicar por 3, vai ficar 3. Então, eu vou aumentar para cá 3 casas, ó. Vai ser essa primeira aqui e a segunda. Vou fazer os quadrinhos. Aqui. E agora falta ampliar essa vertical aqui, ó, 3 vezes. Era 1, vai para 3. Então, eu vou crescer mais 2 para completar 3. Vai ter aqui, ó. Tem aqui a ampliação. Partir aqui e aqui. Pronto. Então, a figura ampliada 3 vezes vai ser essa figura aqui, ó. A gente está observando lá na questão qual é a figura semelhante a essa, ó, onde eu tenho 6 aqui, 3 vertical aqui e 3 horizontal completa, vai ser a figura 3, ó. Essa aqui é a figura 3. Figura 3. Então, ó, de forma respectivamente ampliada 2 e 3 vezes, vai ser a figura 1 e figura 3. Figura 1 e figura 3. Então, nós vamos ter qual alternativa aí, ó? Alternativa B, figura 1 e 3, ó. Então, o gabarito aí é a letra letra B de bola, certo? É o nosso gabarito. Segunda questão concluída. Vamos para a terceira questão. Terceira questão. Para responder a terceira e a quarta questão, foi dado um enunciado aqui. Primeiro, ó, diz assim: com base nos dois trapézios semelhantes, vou até desenhar esses dois trapézios aqui para ficar melhor a gente responder a segunda e a terceira. Ó, foi dado dois trapézios, mais ou menos assim, um trapézio maior, 40, 62, 24 e 30. E foi dado um menor, mais ou menos assim, Z, Y, 12, X, mais ou menos assim, tá? E os ângulos respectivos aqui, ó. Aqui 90 graus, 90 graus, aqui 90, 90, aqui e aqui. Pronto, foi dado esses dois trapézios. Com base nesses dois trapézios, nós vamos responder as questões 3 e a questão 4. A questão 3 diz assim, ó: a razão de semelhança entre os trapézios ABCD. Qual é o trapézio ABCD? Esse daqui, ó. O ABCD, A, B, C, D. A razão de semelhança entre os trapézios ABCD e M, trapézio M, NPQ. NPQ. Para achar a razão de semelhança entre duas figuras, basta a gente montar a razão da medida de um lado correspondente com o outro. Então, nesse caso, eu posso montar a razão aqui, ó, 24, sobre o lado correspondente desse trapézio lá no outro trapézio, o 12, por 12. 24, ó, dá para ter uma divisão exata, vai dar 2. Então, eu tenho aqui a razão de semelhança. A razão de semelhança, nesse caso, é 2, certo? Não precisa fazer todos os lados só para descobrir a razão de semelhança, porque se eu for fazer todos os lados, eu vou achar o mesmo 2. Já que eu de forma antecipada, eu já sei que esses dois trapézios são semelhantes. Então, não precisa fazer todos, faz só um para achar a razão de semelhança. Alternativa D, gabarito letra D, onde tem 2, tá? Ó, letra D. Quarta questão. Essa quarta questão, vou ver o que é que ela está pedindo aqui, ó.
Utilizando a relação de semelhança entre os trapézios ABCD e MNPQ, pode-se dizer que o valor de x mais y mais z. Tá querendo saber, qual resultado vai dar x mais y mais z se eu fizer essa soma, certo? Só que para fazer essa soma, eu tenho que primeiro saber qual é o valor de x, qual é o valor de y, qual é o valor de z, para no final eu fazer a soma e chegar nesse resultado que a questão está querendo. Para isso, nós vamos utilizar aí a razão de semelhança entre esses dois trapézios. Primeiro, para poder a gente descobrir o valor de x, de y e de z, para depois fazer essa soma que a questão está querendo, certo? Então vamos lá montar essa relação de semelhança. Eu vou montar as razões de cada lado correspondente. Primeiro, 24 sobre 12 vai ser igual, o próximo lado, 30 sobre o lado correspondente, x. 30 sobre x igual, próximo lado correspondente, 40 sobre y. Próximo lado correspondente, 62 sobre z. Pronto, eu montei a razão de semelhança e agora eu vou descobrir os valores dessas letras. Para descobrir o valor de uma letra, eu vou usar duas razões, certo? E é importante a gente saber escolher. No caso, sempre vai ser preciso eu escolher essa primeira razão que já tem os dois valores. Aí eu posso aqui escolher 24 sobre 12 e dizer que é igual a 30 sobre x. Dessa forma é possível chegar no valor de x. Porque eu tenho numerador, denominador, numerador, denominador. Eu tenho 4 valores e eu tenho apenas um desconhecido. Então é possível descobrir o valor de um desconhecido. Agora, se eu fosse escolher trabalhar 30x igual a 40 sobre y, aí não teria como eu descobrir o valor de x e y, porque eu iria ter dois valores desconhecidos. Por isso que eu estou escolhendo 30 sobre x e escolhendo essa outra razão aqui, que já tem os dois valores conhecidos. Assim, fica faltando apenas um valor desconhecido. E assim torna-se possível descobrir o seu valor. Então vamos lá. Continuando, vai ficar 24 vezes x, vai dar 24x igual 30 vezes 12, vai ficar 360. X é igual 360 dividido para 24. E aí você pode fazer a conta aí separadazinha na folha. 360 dividido para 24. Nós vamos ter aqui x igual a 15. X igual a 15, certo? Então eu já achei o valor de x, vamos guardar ele aqui, Agora eu vou achar o valor de y. Então eu vou pegar agora, 24 sobre 12 igual a 40 sobre y. E aí eu vou desenvolver o cálculo para chegar no valor de y. Vai ficar 24 vezes y, vai dar 24y igual 12 vezes 40, vai dar 12, 24, 48, 480. 24 vai passar dividindo, dividindo. E aí faz essa divisãozinha aí separada. 480 dividido para 24. Eu vou achar y igual a 20. Pronto, achei o valor de y. E por último, vamos montar a outra proporção aqui, 24, para achar o valor de z. 24 sobre 12 igual a 62 sobre z. Resolvendo aí, 24 vezes z vai dar 24z e 12 vezes 62, pode fazer essa contazinha aí separada, 62 vezes 12 vai dar 744.
Agora eu vou deixar só z igual a 744 dividido para 24. E aí vamos dividir 744 dividido para 24. E aí vamos obter, ó, z igual a 31. Pronto, ó, eu achei os valores aí, ó, desse conhecido, que é o valor de x, de y e de z. O que significa dizer que, ó, a medida desse trapézio aqui em cima, ó, que é x, ele mede o quê? 15. A medida desse lado do trapézio aqui, que é y, ele mede 20. E daqui de baixo, que é z, mede 31, certo? Agora, se eu conheço já o valor de x, de y e de z, agora sim eu posso, ó, chegar na resposta de fato que a questão está querendo, ó. X mais y mais z. Vou somar, ó. X, que é 15, mais y, que é 20, mais z, que é 31. Somando aí tudo, nós vamos ter 31 com 15 vai dar 46. 46 com 20 vai dar 66. 66. Então, o resultado aí final que a questão queria descobrir era esse aqui, ó. 66, que é a soma de x mais y mais z, certo? Então, a alternativa correta lá na questão 4 vai ser, ó, alternativa A. Alternativa A, letra A, certo? Vou encerrar até aqui a correção, até a quarta questão. E no próximo vídeo a gente faz o restante das questões, da quinta questão até a oitava questão.